outra vez até morrer. Até morrer. Eu a vou proclamar. Diga, levarei. Bem forte para o Rei da Glória. Glorifica a Jesus Cristo. Glorifica o Filho de Deus, aleluia. Mais forte, mais forte, mais forte. Oh, os céus e a terra proclamam a sua glória. Hosana ao Filho de Davi. A Jesus de Nazaré. A Jesus, o Filho de Deus. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Aleluia. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Bem forte outra vez, aleluia. E a cruz, sinta a paz dele. Diga aleluia. Diga amém. Se a mamã que vai voltar em Portugal deve estar a dizer: ai, vou para Portugal. Como gostaria de ficar aqui todos os dias, né? E a filha que vai para Canadá está a dizer: oh, que coisa linda. Quem contara que seria Angola o lugar desejado, a nação adquirida, desejada, vai sussurrando. Aleluia. Sinta a presença dele. Assopra Santo Espírito. Vai cantando Suni. Assopra Santo Espírito. Meu Pai, tem pessoas que não sabem o que é paz. Tem pessoas que nunca experimentaram paz dentro dos seus corações. Só conhecem e sabem a palavra paz. Mas paz na verdade, oh, é um fiasco. Então faz no sentido da tua paz, oh Rei, oh Príncipe da paz. Faz no sentido da tua paz, Jesus. Amém. A igreja da Filadélfia hoje. João lhe entregaram 7 cartas para entregar às 7 igrejas que estavam na Ásia. As 7 igrejas eram reais.
Não são simbólicas, não. Amém? Foram reais porque existiram no território da Ásia, como ela é chamada menor. Mas vamos ver a recomendação de Deus para a carta para a igreja da Filadélfia, que era a sexta igreja, ou então a sexta carta. Diga amém. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse 3, começando no versículo 7. Filadélfia hoje. Não vamos estudar essa carta no sentido histórico, não. Não, mas no presente. Se Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã, então sua palavra também é assim. E se a sua palavra é a mesma ontem, hoje e amanhã, também aqueles, aleluia, que querem seguir Jesus, aleluia, as regras são as mesmas, os métodos são os mesmos, não mudou nada. Assim como foi ontem, assim é hoje e assim será amanhã, como diz o Padre, e para todos sempre, amém. Diga aleluia. Mas uma coisa estranha eu vi no século 21 é que os seres humanos adequaram a palavra de Deus no contexto de hoje. Eles dizem, o contexto é outro. Vivemos em um outro mundo. Então trouxeram a palavra de Deus e retificaram. E fizeram com que a palavra se enquadrasse nos moldes de hoje. Nas culturas dos povos. No modo de viver dos povos. Na tradição dos povos. É como que a palavra de Deus sofreu metamorfose. Não. Mentira. Aleluia. Os homens é que têm que sofrer metamorfose, não a palavra. Não, a palavra metamorfose significa mudança. Assim mais ou menos como qual bicho? Tem um bicho que pode se transformar em outro bicho. Na verdade o bicho é o mesmo, só sofre transformação. Somos nós que somos transformados pela palavra de Deus. Não é nós que transformamos a palavra. Amém? Não, você não entendeu. Jesus é o mesmo ontem. Esse ontem de Jesus é qual? Da igreja primitiva. E o Jesus de hoje é quê? Dos nossos dias. E o Jesus da manhã é qual? Dos dias que estão a vir à frente de nós. Amém? Ele não mudou e não vai mudar. E Jesus é a palavra de Deus. E se Jesus não mudou, então ele que é a palavra também não mudou. Nós é que temos que mudar. E mudamos, ou então a palavra de Deus é que nos muda. Não, calma aí, olha como a palavra muda. Transforma a água em vinho. Aleluia. Vinho novo. Transforma o pecador em homem santo. O adúltero fornicador é um homem fiel. O ladrão é um homem honesto e justo. O mentiroso é um homem verdadeiro. O infiel é transformado por um homem fiel. O arrogante, soberbo é transformado em humilde homem. Quem faz isso é a palavra de Deus. Os seres humanos, nenhuma escola pode transformar o caráter do homem. Aleluia. Nenhuma fórmula na terra transforma o caráter humano. Os homens podem transformar o exterior dos homens. Você não está a ver como é que os modelos e não sei quem, os famosos, pode mudar de carro. Vai lá, fazem, não sei como é que chama, operação plástica. O nariz que era achatado fica assim. Amém? O camabuim, como diz na minha terra. Você que é estrangeiro, estou a falar a muita gente. Camabuim são pessoas de bochechas grandes.
Lá vão amolgar as bochechas. O gordo fica magro, o magro fica gordo, como ele quer, até ele leva a fotografia. Eu quero ser como essa imagem aqui. E os médicos, ou então os cirurgiões, vão fazer com ele. Mas caráter, só Deus muda. Aleluia. Só Deus transforma o homem por dentro. Só Deus. E Deus pela sua palavra. Então, não vamos brincar com a palavra de Deus. Como fizeram nessa geração. E adequaram, trouxeram a palavra de Deus no contexto atual. Não, o contexto é outro. Por isso você vai encontrar, não, Paulo falava naquele contexto. As mulheres daquele tempo é que deveriam se sujeitar aos seus maridos. Não, Paulo falou às mulheres daquele tempo. Não, Paulo falou, quando muitos vêm, olha o que eles disseram. As mulheres cobrirem a cabeça, viu, mamãe? Quando tiveres a orar para cobrir a cabeça, tá? Leva isso em Portugal. Não trouxesse lenço, arranja lenço para tua mãe, tá? Quando Paulo fala para as mulheres cobrirem a sua cabeça em reverência a Deus, quando entrarem na presença de Deus, quero para orar, para profetizar, eles vieram e disseram, não, é naquele contexto. Quem já ouviu falar disso? Já? Naquele contexto, Paulo estava a falar a mulheres judias, israelenses. Sai fora. A mesma palavra que foi aplicada ontem é que se aplica hoje. Porque a palavra é a mesma. Aleluia. Os homens podem mudar. Se ontem eram negros, brancos, hoje, se ontem foram tradicionais, outros são modernos. Não há modernidade na palavra de Deus. Diga aleluia. A palavra de Deus não sofre metamorfose. Os homens é que têm que entrar na palavra de Deus. Veja só, por exemplo, muitos disseram assim, aí quando você pregar a outras culturas, então tem que ter cuidado com a cultura dos povos. Você não pode ir insinuar, aliás, ensinar, instruir a uma cultura onde andar nu é uma coisa natural. Então você vai deixar eles andarem nu, porque é a cultura deles. Não tem aqueles povos que só cobrem aqui. As meninas só cobrem aqui. Aqui tudo, até os homens. As mulheres andam com seios fora. É só pintar os seios. Diz que é cultura dos povos. Mesmo aqui na nossa terra temos. Andar na rua assim. Não, é a cultura deles. Você não vai lhes obrigar a se vestirem. Não. Se existe cultura dos povos, então existe cultura de Deus. Diga aleluia. É forte para o Rei da Glória. Não, você não entendeu, né? Não, eu sei que você entendeu. Todas as culturas dos povos têm que emergir na cultura de Deus. Se a cultura de um povo, eu não estou a dizer que o evangelho vai destruir as culturas, mas se é uma cultura que afronta, contradia, entra em choque com a palavra de Deus, eles são obrigados a mudar. Não por força, claro. Diga amém. Um exemplo concreto é isso que eu estou a falar. É normal o povo andar nu. Você vai lá lhes pregar. Andem nu porque é normal entre vocês, não. Diga a eles, vocês têm sido escravizados pelo pecado do diabo. O diabo vos fez escravo, por isso vocês andam a mostrar os vossos corpos. Agora na cultura de Deus, vocês devem quê? Guardar os vossos corpos. Diga amém. Então o povo saiu da cultura deles e entrou na cultura de quem? De Deus. Agora tem coisas que não tem nada a ver com pecado, então deixa eles viverem, o modo de comer. Se não há escândalo, não há pecado nisso. Isso já é outra coisa. Culturas que fazer cerimônias aos mortos, bruxaria, povos, aliás, fazer feitiço é cultura, como a África. O feitiço na África é um modo de vida. A tradição africana é a mãe da bruxaria. Aleluia. Então veio o evangelho, vai deixar as pessoas continuarem nos seus feitiços porque é cultura deles? Não. O evangelho vai amolgar eles. O evangelho vai transformar eles. Vão deixar de adorar os mortos, vão deixar de fazer sacrifícios aos mortos, vão deixar de tomar água não sei de quem,
que lavaram coelhos mortos, fazer invocações aos deuses e dizer que isso é pecado. Não é isso que fez Paulo. Paulo, quando foi na Grécia, encontrou idolatria. A Bíblia diz que a cidade estava atolada em idolatria, lá na cidade de Atenas. E o seu espírito se comovia por causa da idolatria. E quando começou a falar, lhes mostrou que aquele Deus que eles adoravam e não conheciam, que o nome dele era Jesus. E que eles não conheciam. Por isso, agora estava a lhes mostrar o verdadeiro Deus. Isto é, tinham que deixar as suas idolatrias para adorarem quem? O Filho de Deus. Amém? Paulo não os poupou. Paulo não disse, não, continue com o vosso pau, Deus é o mesmo. Não é isso que fizeram os católicos. Deixa eu vos falar o que os católicos fizeram. Os católicos encontraram os africanos a adorar os seus deuses. Cada povo tinha o seu Deus, tinha o seu quichimbe, sua sereia, sua quianda, seu não sei o quê, seu pau, seu embondeiro. Até os embondeiros eram deuses. Então os católicos, o que eles fizeram? Não, os vossos deuses são verdadeiros. Só que vocês não conhecem os seus nomes. E os católicos deram nomes aos deuses da África. Diga amém. Chegaram ao povo do mar. Disseram, estás a ver esse que vocês chamam, não sei se é de quem? Esse aqui é o São Pedro. O pescador. Então deixem ele de adorar com aquele nome. Eu mesmo, não mudou nada. Só o nome é que muda. Vocês lhe chamam, não sei se é de Y, o Deus do mar. Esses pescadores. Os pescadores, antes de ir na pesca, eles invocam os deuses, segundo a tradição africana. Hoje já é São Pedro que eles invocam. Antigamente, os padres falam, não, o nome dele não é esse. Ele, é verdade, existe. O nome dele é São Pedro, o pescador. E os mais velhos, de antigamente, mudaram. Antes de agora, invocavam São Pedro, o pescador. Diga amém. Foram mudando. Olha, essa é Santa Maria, essa é Santa Bárbara, essa é Santa Catarina, esses são não sei quem, São José, o carpinteiro, Santa Maria, Mãe de Deus. Digam amém. Bem forte para o Rei da Glória. Não é assim. Agora, a cultura de Deus, ou então a palavra de Deus, não força os homens para mudarem, mas se demonstra aos homens, os humanos, e o Espírito Santo se encarregará em convencer os humanos através da palavra que foi pregada. Não é o caso do Peterson. Hoje vão me odiar os evangélicos do hoje. Peterson é o homem que foi abrir a igreja evangélica no hoje. Como é que é? Protestante. Já vos contei essa história, né? O Peterson chegou no hoje e o povo não ia nos cultos no domingo, porque bebia muito. Peterson, o pastor Peterson, é mesmo, Peterson, perguntou, por que o povo não está vindo à igreja? Não, o povo bebe, domingo, bebe, que bebem? Bebem que, se eles não têm dinheiro? Vinho não, marrufo o quê? Não, é uma bebida que veio aí dos bordões. Essa história se conta lá no Ex, na minha terra. Então, ele foi até o governador e foi buscar um decreto. Foi convencer o governador para destruírem os bordões nas fazendas. Porque ele queria ver o povo aonde? Na igreja. O governador lhe ajudou. Um decreto. Destrui tudo. Foram homens, onde tinham uma palmeira, um bordão, é derrubar. Essa história se conta hoje. Sabe por que no município do Uíge não tem marrovo? O marrovo do Uíge vem distante. Vem de Negais. Quem é que é de Negais aqui? É verdade, né? Negais não abrangeu essa regra. Lá no Mangato. Na adega. E eles dizem, nós não tem marrovo, porque o Peterson foi buscar um decreto, forçou o governador, lhe autorizou e derribou todos os bordões por causa do povo que não ia para a igreja porque estava muito bêbado. Não é isso? Isso é homem de Deus? Não é brigar, não é forçar. É dizer, arrependa-te, deixa o pecado, porque o pecado vai te matar. Amém?
Se ele quiser, vai se arrepender. Se não quiser, permaneça assim. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Agora vamos ver o que Jesus fala a essa igreja. Lê comigo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Quem é esse? Mas então quem é este que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que fecha ninguém abre, e abre ninguém fecha? Está dizendo, isto diz aquele que é verdadeiro e fiel. Quem é este? Este é Jesus, o verdadeiro e fiel. Este é Jesus que tem a chave de Davi. Chave de Davi significa o reino de Deus. Diga amém. A chave do reino de Deus. Jesus se tornou rei e o Pai o coroou. Aleluia. Rei dos reis, Senhor do Senhor. Então o reino de Davi era um reino simbólico do reino do Filho de Deus. Por isso você vai encontrar Davi em várias vezes se manifestou, falou como Cristo, que era o seu sofrimento, as suas orações proféticas, parecia ser ele, mas não era ele, era Jesus, ou então estava a profetizar para os dias que nós estamos a viver. Então por isso ele tem a chave de Davi. Por isso também está escrito, bendito é o reino do nosso pai Davi, que vem em nome de quem? Do Senhor. Na verdade, esse reino do nosso pai Davi é o reino do Filho de Deus. E o mesmo Jesus, quando veio, ele disse, é chegado até vós o reino dos céus. O reino dos céus saiu do céu e está na terra. Diga amém. Mas como então esse reino? Sim, só que Jesus, quando exigiram para ele reinar, os israelitas pensaram que Jesus poderia entrar no templo lá no palácio do Pilatos, para se assentar no trono e começar a reinar. Ele disse, não, meu reino não é deste mundo. Ele veio trazer o reino espiritual. Qual é a finalidade que esse reino chegou até nós? Para a conversão. Esse reino veio para tirar as pessoas do mundo, para trazê-los outra vez no quê? Do jardim do Éden. Tirar as pessoas do mundo para trazê-los no jardim do Éden. O jardim do Éden é o reino de Deus na terra no tempo de Adão. É lá onde havia vida, onde o povo tinha paz. Depois do pecado, perderam o jardim, o paraíso. Diga amém. O paraíso foi embora, desapareceu, e eles foram sofrer sem Deus, sem esperança, sem beira, sem era, sem vida. E assim o diabo havia se tornado o patrão, o senhor dos humanos. E o diabo, aleluia, tinha tomado o trono, ou então o reino todo. E no dia da tentação, Satanás falou isso a Jesus: se você prostrar e me adorar, eu te dou o mundo e a sua glória. Você sabe que me foi entregue a mim. Ele foi mesmo entregue naquele dia, quando Adão pecou. Aleluia. Agora veio o segundo Adão, veio restituir o que o homem tinha perdido. Diga amém. Veio trazer o paraíso na terra. Só que desta vez não é no sentido físico, é no sentido espiritual. Para que os homens se salvem, voltem no caminho do Senhor. Para que os homens, aleluia, recebam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o reino de Deus chegou até nós. E esse reino tem um rei. E esse rei chama-se Jesus. Por isso ele tem a chave de Davi, a chave do reino dos céus, aqui na terra. E nos céus ele fecha, acrescenta. E ninguém consegue o quê? Abre e ninguém consegue fechar. Significa, é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo. Que se Jesus tem o poder, o rei, ele mata, ele dá vida, ele fere, ele sara, ele fecha, ele abre, ele fecha, sem oposição. Diga amém.
Por isso Satanás perdeu tudo. Sabe por que o diabo ainda tem muito poder? É por causa dos pecados dos humanos. Se os humanos todos se convertessem, o diabo seria um lixinho. Ele já é lixo por natureza. Seria uma coisa nada. Porque Jesus veio restituir o que se tinha perdido. Jesus trouxe de volta o reino que Adão perdeu. Jesus trouxe o paraíso na terra. Jesus trouxe o governo do Pai aqui na terra. E assim Satanás, aleluia, não tem poder sobre o governo de Deus. Porque o reino dos céus é maior do que todos os reinos. Aleluia. Por isso Jesus, ele tem a chave de Davi. A autoridade. A chave representa autoridade. Poder, aleluia, para fechar ninguém pode abrir, e para abrir e ninguém pode fechar, no céu, na terra e debaixo da terra. Então alegra-te, você que já entraste no reino. Por isso quando Jesus aparece, o diabo tem que dobrar o joelho. Aleluia, bem forte para o Rei da Glória. Quando Jesus aparece, o diabo tem que se enrolar, tem que cair no chão, tem que comer poeira. Nem pode nem dizer não. Agora você veja. Esse mesmo que tem a chave de Davi, fecha e abre e fecha. Isso está a mostrar. Tem poder para condenar, tem poder para salvar. Tem poder para abençoar, tem poder para amaldiçoar. Amém? Ele não amaldiçoa os seus. Mas ele faz o quê? Abençoa. A necessidade de você entrar no reino do nosso pai Davi. Que na verdade não é Davi, é Jesus. O reino do Filho de Deus. Eu já vos ensinei e volto a vos ensinar aqui. Prestem atenção. Existe o reino do Pai. E existe o reino do Filho de Deus. Aleluia. O reino do Pai está no céu. E o reino do Filho de Deus está na terra. Diga amém. O trono dos dois é no céu. Quero do reino do Pai. Quero do reino do Filho. O trono está no céu. Por isso Jesus, o seu trono está à direita do quem? Do trono do Pai. Assenta-te à minha direita. Acrescenta. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus Cristo tem o seu trono à direita do trono do Pai. Glória ao Rei Jesus Cristo. Provisoriamente. Um dia esse trono vai descer. Toma o teu trono. Toma o teu trono, toma o teu trono em mim. Eu estou a falar trono no sentido literal, mas no sentido espiritual, aqui também tem o seu trono. Sabe onde é que está o seu trono? Quem pode me dizer? O trono de Jesus aqui na terra está onde? Quem sabe? Menos os pastores e os obreiros. Quem que sabe? Onde é que é o trono de Jesus? É em Jerusalém? Jerusalém? Angola? É onde? Nos seus corações. Bem forte para o Rei da Glória. Toma o teu trono, Senhor, na minha vida, mas não é nos corações de todos os humanos. Mentira. Somente nos corações daqueles que receberam Jesus. E lhes foi dado o poder de serem feitos filhos. Os tais não fizeram o quê? Não nasceram da carne, nem do sangue, nem do varão, mas são nascidos de quem? De Deus. Tem que nascer da água. Tem que nascer. Dou trabalho ao rapaz, né? Vou pregando, vou cantando, ele é obrigado a entrar. E ele já sabe. Por isso, você pode ser técnico. Se você vem pela primeira vez, eu vou te dar trabalho. Mas ele já de muito tempo, já me entende. Tem que nascer da água. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Digam amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Esse trono está no coração daqueles que nasceram de novo. Mas ele está lá em cima. No sentido espiritual aqui. Não é simbólico, espiritual. Agora veja, diz mais, ele fala à igreja da Filadélfia. E hoje essa Filadélfia, glória a Jesus Cristo, pode ser você e eu. Aleluia. Essa Filadélfia pode ser você e eu.
Vamos ver as características. O que ele era, para você se enquadrar se você chegou lá ou você ainda está de fora. Amém? Ele é o mesmo. Como foi ontem, ele é o mesmo. Como é hoje, e ele será o mesmo. Como será amanhã. Mas agora, e nós? E nós? Será que somos aquilo que ele quer que a gente seja? Aonde está o problema? E ele diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja era verdadeira. Não era a sinagoga de Satanás, não. Jesus conhece o teu andar, o teu assentar, o teu dormir, o teu pensar. Ele conhece você. Ele te conheceu antes mesmo que você existisse. Quando tu eras informe. Quando ainda não estavas formado no ventre da tua mãe. Ele já te conhecia. Agora que você está aí, ele sabe tudo de você. Tudo que você faz, ele sabe. Ele conhece o teu serviço. Por isso ele está a dizer: eu sei as tuas obras. Mas não se esqueçam, nem todas as obras são aceitas diante de Deus. Aleluia. Nem todas as obras aprovam diante de Deus. O exemplo concreto é dos 12 irmãos de Noé, aliás de Adão, Caim e Abel. E os dois foram fazer obra, foram adorar, foram apresentar sacrifícios a Deus. Cada um trouxe a Deus aquilo que ele fazia. Abel trouxe animais, um casal de ovelhas, porque ele era pastor. E o seu irmão mais velho trouxe as primícias do campo, porque era agricultor. Mas uma coisa eu quero vos dizer: Deus rejeitou Caim e a sua oferta, ou então e a sua adoração, e o seu louvor, e o seu sacrifício, e aceitou Abel e a sua oferta. Por quê? Aí está. A oferta, o serviço, a obra que você faz diante de Deus só será aceite se você for aceite. Mas você não entendeu? Quem é que faz a obra? É homem de Deus ou homem do diabo? Se é homem de Deus, a sua obra é aceite. Mas se é homem do diabo, a sua obra é que? Refutada. Amém? Mas ele está dizendo: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechá-la, mesmo tendo pouca força. Tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essas obras foram aceitas. As obras da igreja da Filadélfia foram aceitas. Por quê? Porque a igreja guardava a palavra de quem? De Deus. A igreja não havia negado o Senhor Jesus, mesmo tendo pouca força. O que é isso, tendo pouca força? Você sabe muito bem que os humanos têm pouca força. A Bíblia diz que um pouco menor do que os anjos o fizeste. Mas esse mesmo que foi feito um pouco menor que os anjos, foi coroado de honras e glória. Os humanos são fracos por natureza, porque temos carne e sangue. Mas ainda assim, na nossa fraqueza, nós podemos tirar fortalezas. Quando? Quando nós nos fortalecemos aonde? E na força do céu, é forte para o Rei da Glória. Por isso Jesus disse a todos os humanos: sem mim nada podeis fazer. Humanamente falando, o homem é tão fraco, você não imagina. Tem que estar no Senhor para você ter vitória. Senão você não vence nada. Por isso o mundo pensa que venceu. O mundo não venceu. Podem construir arranha-céus, não venceram nada. Aleluia. Não são nada, não tem nada. Mas é no Senhor que você será um forte. É no Senhor que você vai ser vencedor. Por isso ele disse: mesmo tendo pouca força, em meio a muitas lutas e tribulações, e angústia, adversidade, aflições, mas ainda assim você continuaste
a guardar a minha palavra, você não me negou a passar fome, mas continuavas a dizer: o Senhor é o meu Deus. A perder entes queridos e você dizer aleluia. A sofrer nas mãos do marido, dos filhos, dos pais, mas você continua a dizer: o Senhor é meu pastor. Mesmo a faltar, você dizer: e nada me faltará. Parece que é mentira, né? Diga amém. Pode a tristeza durar. Canta comigo. Toda noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. Eu quero acordar cantando. Eu quero acordar cantando. Eu quero acordar cantando e louvar ao meu Senhor. Sim, esta fraqueza. Essa fraqueza de todos os dias sermos levados como ovelhas por matador. Esta fraqueza, aleluia, de passarmos as injúrias por cada palavra de Deus. As injustiças, as aflições, as necessidades por amor a Ti, ó Deus. Mas ainda assim, somos fortes, porque em todas essas coisas somos mais que quem? Que vencedor. Então, Jesus está a vir agora a elogiar essa igreja. E essa igreja, Deus quer que seja você. Mesmo tendo pouca força, você não me negou. Continuaste a guardar a minha palavra. É forte para a Rei da Glória. Agora imagine um homem que não negou Deus debaixo de muitas lutas. Um homem que continua a guardar a palavra de Deus até contra a esperança. O que tu achas das obras dessa pessoa? São obras perfeitas. Paulo disse que a obra de cada um será provada pelo quê? Pelo fogo. E será clareada pela luz. Quando o fogo vem, todas as obras que são imperfeitas, vai acontecer o quê? Vão queimar. Mas as obras perfeitas vão brilhar. Agora entenderam que as tribulações para aquele que guarda a palavra de Deus é a própria bênção em pessoa. Agora entenderam que os problemas que vêm contra os filhos de Deus é o favor de Deus para eles próprios, porque eles vão cavalgar sobre as alturas. É isso que dizia Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento no campo e o rebanho, aleluia, seja arrebatado, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, porque Jeová é a minha fortaleza e Ele me fará cavalgar sobre as minhas alturas. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Minha alma anseia por Ti, oh, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira. Tenho sede de Ti, tenho sede de Ti, minha alma anseia por 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 Ti. Viu? Está a cantar alguém que está a gemer, alguém que está a chorar, alguém que está a sofrer, alguém que está a padecer, mas mesmo assim obedecendo. E o seu louvor é verdadeiro. Amém? As suas obras são aprovadas diante de Deus. Esse fogo é as próprias lutas que você faz. Esse fogo é as tribulações. Por isso você vê que aqueles que brincam com o evangelho dentro da igreja, quando são atribulados, pulam, fogem. Por quê? Porque eles nunca se firmaram na verdade. Aqueles que brincam dentro da igreja, quando os ventos assoprarem, abandonam o barco. Mas aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que continuam a amar a Deus
podem vir as provas. Eles vão permanecer. E depois serão o quê? Abençoados. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Não, deixa eu vos contar uma experiência que eu passei no tocante a essa igreja. Em 2018, já falei isso, volto a falar. Ouviu vocês quando queriam como é? Alaridos, ok. Alaridos para tentar perseguir, perturbar, angustiar os filhos de Deus. Vocês estão nos ajudando. Em 2018 houve um alarido muito grande. Você, angolano, estavas aqui. Todas as igrejas não legais serão fechadas. Até o dia tinha. No dia Y. Que foi, parece o mês mais atribulado dos pastores. Os pastores das igrejas legais estavam a festejar. Desta vez, vocês vão nos procurar. E agora? Aqueles líderes das igrejas legais, os pastores que estão nas igrejas legais, estavam a mandar recado aos que saíram, foram abrir igrejas. Não te falei? Você vai vir me procurar. Vão fechar tudo. Tinha até o dia e tudo. E os comentaristas, sabe que aqueles comentaristas são um verdadeiro Sertox, né? Você que é estrangeiro, Sertox, aquele produto que mata insecto. Intoxicam, você não imagina. Aquilo é intoxicar a opinião pública e não sei o que. Foram criadas comissões que iriam averiguar, comissão da doutrina, comissão não sei do que. Até comissão da doutrina. E eu vi os pastores desse país. Eu estava morando no monte, bem descansado. As notícias me encontravam lá. Eu estava morando na mata. E pá, você já ouviu? Um menino que vive no Brasil me mandou mensagem. Uma bomba! Eu falei, qual é a bomba? Uma bomba arrebentou no país. Ele disse, eu até vou embora fugir. Ele falou, eu estou já com as malas fechadas. Tranquilo, preparado. Como assim? Vão fechar todas as igrejas que não têm legalidade na justiça, na cultura. E ele me perguntou, o que é que o apóstolo está a pensar? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Essa noite mesmo tive uma visão. Você está me falando da bomba, e vi mesmo uma bomba. Afinal você é que foi usado para a visão que eu tive. E na mesma noite, antes dele me falar, tive uma visão. Né, Rufino? Te contei, né? Tive uma visão. E estava caindo uma bomba do céu contra mim. Uma bomba atômica. Não é essa dos americanos, essa é espiritual. Chegou no meio, se desfez. E quando a bomba se desfez, sabe quando mais ou menos a bomba se desfaz, cria assim resíduos, né? Criou uma mata virgem. Tudo verde. Bem forte para a Rei da Glória. Eu na visão a olhar, a bomba que se desfez, criou como se fosse um jardim. Pronto, mata virgem não, um jardim muito bonito. Sabe o que significa isso? Deus estava a dizer, não temas a bomba, porque depois da bomba vai prosperar. Bem forte para a Rei da Glória. Oh, aleluia! Eu lhe falei, eu vi essa noite. Oh, como? Eu disse, eu vi. E eu estava confiante e confiado. E todos os ministros, pastores, esses meninos aventureiros foram abrir igreja. Pensaram que é empresa. Muitos deles voltaram. Foram fazer alianças com os antigos patrões deles. Uns foram comprar documentos. Uns foram se anexar a plataformas legais. Tinha um homem que abriu a igreja dele em 92. Só tem papel. Vocês conhecem esse homem, né? Só tem papel da igreja legal. Não tinha nem estrutura.
faturou aquele homem. Todos os ministros perceberam que tinha alguém que estava a passar documento. Sabe cobrava quanto é? Você ia lá, ele fiscalizava o povo que você tem. Se você está no deserto, você tem uma multidão. E o valor que ele cobrava tinha a ver com os recursos. Tinha um valor mínimo, 70 pau. Alguém me ligou, epa, prepara 70 mil, apóstolo. Tem documento. É de uma igreja que foi legalizada há muito tempo. Em 92, de um Langai. E ele está a vender a 70 mil. E você vai lá, tira o nome antigo, põe esse nome aí e o teu nome põe embaixo. Não sei se é Meia, não sei se como é o nome dele. Mer, né? Mer. Depois põe salvação de todas as nações. Quando a polícia ir lá, eu sou de Mer. Diga amém. Eu falei, eu não vou buscar um documento que está cheio de demônio. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Documento endemoniado. O nome possuído de diabo. E vais fazer o quê? E fui entrevistado. Epa, vocês lembrem dessa entrevista? Vão fechar as igrejas, o que é que você vai fazer? E eu falei, o dono que se responsabilize da sua igreja. Eu falei, eu não tenho igreja, eu tenho igreja, vou defender a minha empresa. E graças a Deus não tenho empresa. Se tivesse empresa, ia tratar documentos da minha empresa. Eu vou tratar documentos da empresa do outro, que Jesus, o dono da empresa, vem tratar o documento dele. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Oh! Eu vou impor nesse mundo. Eu vou mostrar o que é viver Cristo. O que é viver Cristo sem documento e sempre a trabalhar com a conta privada, pessoal, enche com dinheiro, bilhões, mas você não tem documento, esse dinheiro todo. Vou responder. De quem é a cara que está no dinheiro? Qual é a cara que está lá? Não, César, não fala o nome de Angola. Agostinho Neto. Então entreguem o dinheiro de Agostinho Neto a Agostinho Neto. Se quiserem, tiram o dinheiro. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Viu? Oh, eu vou mostrar isso. Eu vou continuar assim. Eu vou continuar assim. E eu conheço o dono. O dono é esse que tem a chave, que fecha, abre. É forte para ele. Agora eu quero ver quem vai brincar com ele. Quero ver quem vai desafiar aquele que é o Senhor de Davi. Não brinque não. Você está pensando aquele que vocês estão a ver nos filmes aí? Ele se dá um rugido de leão aqui, a terra toda começa a tremer. Você diz, diga aleluia. É forte para a rei da glória. Aleluia. Por que eu vos contei isso? É para vocês verem que é verdade a palavra de Deus. Se nós somos falsos, Deus continua aqui verdadeiro. Você está a pensar que ao facto de nós sermos fracos, falsos, mentirosos, Deus também é assim? Não, Ele continua fiel e verdadeiro. Está aqui, fiel e verdadeiro. Faltaram homens na terra para carregarem a cruz. Sim, deixa comigo. A mensagem da cruz de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Faltou isso na terra. Faltou homens que tomassem a sua cruz e seguissem em direção a Golgota. E esses homens conheceriam Deus.
E ao conhecerem Deus, não temeriam mal algum. A palavra de Deus a esses homens se faria verdade. E nas suas bocas também. E não temeriam o perigo, nem o espanto noturno, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Nada. Absolutamente que nada. Porque assim foi. A igreja que experimentou o reino de Deus pela primeira vez, viveram ousados para entrar no santuário com o sangue de Jesus. Eles não temeram, porque eles sabiam que aquele que tem a chave de Davi na sua mão tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Mas as crianças, os meninos, disse Paulo, são semelhantes a quem? A escravos, mesmo sendo quem? Herdeiros. Bem forte para o Rei da Glória. Viverão debaixo de tutores e curadores. Jesus está dizendo: sei as tuas obras, ó Filadélfia, mesmo tendo pouca força, não me negaste, guardaste a minha palavra. Aleluia. Agora veja o que ele fala. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Viu? Se você não negar a palavra de Deus, se você continuar a guardar a palavra de Deus, então o Senhor te dá promessa. Primeiro disse que eu conheço as tuas obras. E agora olha a promessa. Eu vou fazer com os mentirosos religiosos, os falsos crentes, os que dizem ser judeus, mas são mentirosos, são do diabo, são da sinagoga de Satanás. Os que dizem ser judeus, mas não são. Hoje esses judeus, os que dizem ser cristãos, que dizem ser crentes, mas não são. São da sinagoga de Satanás, são da igreja do diabo. Vou fazer com que eles venham e se prostram diante de ti, dobrem o joelho diante de ti. Por que eles vão vir se dobrar? Porque são esses que estão a te afligir. Aleluia. São esses que estão a te perturbar. São esses que estão a ser usados pelo diabo para perturbar você. Então Deus prometeu: minha é a vingança. Deus vai se vingar dos teus perturbadores. É promessa. Deus vai humilhar os teus inimigos, de tal maneira que eles vão vir dobrar o joelho. Lembre-se dos 11 irmãos de José. Não dobraram o joelho? Dobraram ou não dobraram? Dobraram. Por quê? Porque eles perturbaram José, o justo, o fiel. Mentiram, enganaram, maltrataram, prenderam, venderam como escravo o irmão deles. Mas chegou um dia que eles vieram e dobraram o joelho diante de José e reconheceram que José era o patrão deles. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Sim, a sinagoga de Satanás, os que dizem ser cristãos, mas são das igrejas do diabo, porque eles estão a mentir, não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus é mentiroso, é falso cristão, é hipócrita. E sendo eles hipócritas, então são pedras de tropeço no caminho dos cristãos. Porque os inimigos do evangelho, como eu já vos falei, não são os de fora, são os que dizem ser irmãos. Os inimigos do homem são os de dentro. Sabe quem são os verdadeiros, os piores inimigos de um ser humano? São os seus parentes. Se no meio dos parentes tiver lá um inimigo, esse é maior inimigo do que aquele que está te perseguindo para te matar. Porque eles têm acesso até você. A dor que essa pessoa te traz é maior. Você sente essa traição, o coração parece que vai explodir, do que a traição de um amigo. De um parente é maior.
Agora vamos no tocante à família da religião, da igreja. Esses que dizem ser irmãos, esses que dizem ser da igreja de Jesus, esses que dizem ser cristãos, mas são mentirosos, eles são inimigos da verdade. Eles são inimigos do Evangelho. Mas Deus está a dizer que eu vou humilhar eles. Eles estão a te perseguir, eles estão a te maltratar, eles vão vir dobrar o joelho diante de ti e vão adorar, não a você, ao teu Deus. Bem forte ao teu Deus, aleluia. Vão se prostrar e eles vão adorar, prostrados. Por que eles vão vir adorar prostrado diante dos teus pés? Vão se dobrar diante dos teus pés para adorar aquele que está sentado no trono. Para eles saberem que Jesus te ama. Aleluia. Ouviste? Jurou o Senhor pela minha vida, acrescenta, todo joelho vai se dobrar diante de mim e toda língua vai confessar que Jesus é o quem? É o Senhor. Bem forte para a rede da glória. Todo joelho vai se prostrar, toda língua vai confessar. É isso. Mas agora você tem que guardar a palavra de Deus. Você tem que permanecer nos caminhos do Senhor. Você não deve negar o Senhor. Venham as lutas, mas continua firme. E aqueles que estão a negar a tua fé, que estão a te maltratar, que estão a te perseguir, eles vão dobrar o joelho diante de ti. Antes que os céus e a terra passem, Ele vai cumprir a sua palavra. Diga amém. Bem forte para a rede da glória. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Hosana nas alturas. Esse que hoje é cantado Hosana nas alturas, um dia foi vituperado, rejeitado, maltratado e até morto. Mas ele disse, pela minha vida, os joelhos todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, as línguas todas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, vão se prostrar e vão invocar o meu nome. Hoje está aí. Hoje está aí. A terra toda levanta as mãos e diz, Jesus, Jesus, Jesus. Hã? Jesus. Ainda que muitos o falam na mentira, mas estão a falar Jesus é o Senhor. Diga amém. Bem forte para a rede da glória. Diz mais, como guardaste a palavra da minha paciência? Viu? Palavra. Por que ele chama a sua palavra, palavra da sua paciência? Porque nós precisamos de ter paciência no tocante à palavra de Deus. As promessas de Deus é sim e amém. E acabou. O que significa é obediência obrigatória. Ele não obriga ninguém, mas quem quiser lhe seguir é obrigado a obedecer sua palavra. E quem obedece a palavra de Deus deve ser paciente em esperar as promessas de Deus. Amém? Pois o que há de vir e se tardar, certamente, porque o meu justo vive pela fé. É forte para o rei. Espere no Senhor. Palavra da minha paciência. Ele prometeu que Ele vai voltar. Já passaram 2000 anos. Mas precisamos ser pacientes. E não negar e dizer, ai, mas toda hora, não sei o que, não. Continua firme. Se você passar, em ti se cumpriu essa palavra. Se você morrer esperando em Deus, vais acordar no céu. Amém? Já não vai esperar. Os que vão esperar são os que estão aqui. Você foi embora. Aleluia. É forte para Jesus Cristo. Porquanto você guardou a palavra da minha paciência, olha o que ele fala. Eu também vou te guardar. Vamos ler lá. Eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Viu?
Jesus sabia que essa igreja não passaria na grande tribulação. Mas Jesus, quando estava a falar para essa igreja, estava a olhar para nós. Aleluia. Agora entenderam? Muitos me fazem pergunta, mas calma aí, parece que é um erro. Parece que a Bíblia mentiu. Jesus falou, muitos dos que estão aqui não verão a morte sem ver o Filho de Deus voltar. Oh, mas como? Aqueles todos morreram, tem alguém que está vivo. Alguém pergunta, será que alguém está vivo daquele grupo aí? Você esquece isso. Jesus, quando falava aos seus discípulos, estava a falar a você. Ele já estava a ver. Como é o teu nome? Quem? Seul? Seul. Como então? Teu pai veio lá do quê? Da Coreia ou quê? Seul, capital da Coreia. Não é assim? Quando Jesus estava a falar a Pedro e os companheiros, estava a olhar para Seul. Estava a olhar para... Aí, o ancião, o mais velho. É teu pai? O pai da quem? Da Sandra Rosas. Bem forte para a Rei da Glória. O filho? Preste atenção. Ele sabia que aqueles cristãos da igreja da Filadélfia não passarão a grande tribulação. Mas saberia que essa carta permaneceria para todos, serviria para todas as igrejas. Ou para todos os tempos, enquanto a igreja estiver aqui. Diga amém. Agora você veja, diz assim: porque você guardou a palavra da minha paciência, eu, Senhor, também vou te guardar da hora da tentação que há de vir para tentar todos os moradores da terra. Na verdade, existem várias tentações. Eu expliquei na live da semana passada, essa semana que vai terminar hoje, ou que terminou hoje, né? Eu disse assim: as tribulações que passamos na terra hoje, Jesus chamou isso de quê? Princípio de dores. Está a vir o fim de dores. Não o princípio, o fim. E a Bíblia chama a grande tribulação. Tem as tribulações, são que a terra vai passando. O coronavírus foi uma tribulação. E você foi guardado do coronavírus. Diga aleluia. A guerra primeira, a segunda, a terceira está a vir aí. A guerra de Angola. Angola foi atribulada. Tem tribulações no geral que vai afetar individualmente. E tem tribulações, são provas individualmente. Como mundano, cristão, todos passam nisso. Todos passam. Tem um ímpio que está a chorar agora porque perdeu um ente querido, porque perdeu o emprego. Tem um justo que está a chorar agora porque perdeu alguma coisa, está aflito. Também são tribulações, são provas. Mas está a vir aí a maior de todas as provas, que Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, acrescenta, nenhuma carne se salvaria. Jesus ainda disse mais: não haverão dias, nem antes, nem depois, que vão se comparar com aquela tribulação. Grande tribulação está a vir aí. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviou aqueles dias. A hora da tentação que há de vir para tentar todos os moradores da terra. As tentações que existem, nem todos são tentados ao mesmo tempo. Mas na grande tribulação, todo ser humano, talvez só 2 estarão livres da tentação. Diga amém. Bem forte para a Rei da Glória. Só 2. Só 2. Nesse caso 4, né? 4. Olha lá, o pastor está a rir, já entendeu? 4 que não vão passar nessa tribulação. Só 4. 2 homens do diabo e 2 homens de Deus. Só. Como assim? Alguém vai dizer heresia? Claro, o anticristo, quem vai lhe atribular, se ele vai atribular os outros. E o adjunto dele. Mas até os outros reis que estarão no governo com ele vão sentir. Porque essa tribulação não é só o diabo. É o diabo a tocar com a terra. E Deus também quer a tocar com a terra. Diga amém. É forte para a Rei da Glória. E os 2 do diabo não serão tocados, porque eles serão um cumprimento da profecia. Então eles estarão lá a gritar. E os 2 homens de Deus, as 2 oliveiras.
que ninguém vai conseguir nem lhes fazer mal. A Bíblia diz que só tentar lhes fazer mal, vai sair fogo, vai devorar o quê? Seus inimigos. Quem que tentar lhes matar, importa que seja morto. Então um homem desse você vai lhe tentar. Aliás, aonde eles estarão? Estarão fora da vista de quem? Da serpente. Nem o diabo conseguirá chegar lá. Se o próprio diabo não vai conseguir chegar no deserto onde eles estiverem. Agora imagine os tropas. Os tanques vão explodir no meio. Mais ou menos se o general anticristo mandar, vão destruir aquele território onde eles estão. Os aviões começam a explodir. Os tanques vão queimar no meio. Todos vão morrer. Nem o próprio diabo. Agora, mas todos os habitantes da terra serão tentados. Mas ele disse, eu vou te guardar. E como se enganaram os cristãos do século 21? Não, do século 19 não. Se você ir nos escritos dos cristãos do século 19, todos falaram que a igreja seria atribulada. Ou passaria na grande tribulação. Um ou outro, talvez um outro também que é desviado. Todos que estavam bem com Deus, acreditaram que a igreja passaria na grande tribulação. Só quando a igreja, isso que eu acabei de falar no princípio, foi levada no contexto atual, quando a igreja ao modernismo, aí vieram as falsas doutrinas, os falsos mestres, e disseram, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Paulo não acreditou nisso, Pedro não acreditava assim, João não viu isso, viu a igreja na grande tribulação. Só esses mestres americanos que contaminaram o mundo com as suas heresias e mentiras. Digam amém. Bem forte para o Rei da Glória. Mas ele está a dizer que eu vou te guardar da hora da tentação que há de vir para tentar todos os habitantes da terra. Mas guardar não significa não passar. Não, calma aí. A Bíblia diz, nenhuma praga chegará a quem? Não haverá praga na terra? Presta atenção. Ele está falando na tua tenda. 1000 cairão onde? 10.000 aonde? Mas tu não serás quem? Atingido. Bem forte para o Rei da Glória. Ouviu? Pai nosso que está... Um ex-pastor da IURD me fez uma pergunta em Moçambique. Por que nessa igreja não se faz a oração do Pai Nosso? Eu estava bem cansado. Eu falei, epa, você pergunta para eu responder. Mas como eu sei que esses que vêm da IURD carregam muita deficiência, muitos são analfabetos desde a manhã até a noite, no tocante ao conhecimento. Essa é pergunta mesmo para um ex-pastor fazer. E eu lhe falei, tu tens a certeza que a gente não ora o Pai Nosso? Ai, mas já assisti uns cultos lá na tua igreja, nunca lhes ouvi a cara. Lhe ignorei. Amém? O que Jesus ensina na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E depois deixa ir lá até. Diz assim, não nos deixa cair quem? Mas livra-nos. Calma aí. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do quê? Do mal. Não foi tentado? Foi. Mas foi livrado do quê? Do mal. Esse mal é a tentação. Ouvistes? E eles se enganaram com isso aqui. Eu vou te livrar da hora da tentação que há de vir para provar todos que habitam na terra. Então, para eles livrar da tentação é tirar a igreja da terra quando a terra for tentada. Não. A igreja estará na terra, mas será livrada do quê? Da tentação. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Olha aí. Eu vou te livrar da fome. Deus diz assim, vou te livrar da fome. Você está pensando que não vais passar fome? Vais passar fome, mas não vais morrer com quê? Com fome. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Eu vou te livrar da espada.
Vão te agarrar, vão te dar bué de surra, mas não vão te matar. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. É forte. Sempre passando com a permissão dele. Então a igreja estará aqui. Mas ele disse, por quanto você guardou a palavra da minha paciência, porque são muitos anos à espera por esse dia. Passa noite, passa dia, muita luta, muita tribulação. Estamos a esperar o arrebatamento da igreja. Então aquele que guarda a palavra de Deus, esperando que a igreja um dia será levada para o céu, está a guardar a palavra da sua paciência. Então quando vier as tentações, Deus estará no controle para ajudar o seu povo. Muitos serão escondidos pelo próprio Deus sem eles saberem. Estão ali procurando, estão ali a achar. Mas como é que não estão nos achando se aqui não tem nem esconderijo nenhum? Claro. Quando chegarem próximo de vocês, Deus vai cegar os olhos dele. Diga aleluia. Mas muitos serão mesmo achados para serem quê? Executados. Forte a Rei da Glória. Agora, o que foi achado para ser brutalmente maltratado até a morte, e por quê? Porque Deus escreveu assim e acabou, que uns vão perecer para a glória dele, mas uns não vão perecer para participarem do arrebatamento, e acabou. Mas quem perecer sem ver antes o arrebatamento foi ajudado. Você sabia disso? Serão 1260 dias mais 75 muito difíceis. Para a igreja, 75 não. Dias difíceis que Jesus falou. O próprio Deus encarnado. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, viu? Quem são os escolhidos que Jesus falava? São os filhos de Deus. Se a igreja já subiu, esses filhos de Deus saíram mais aonde? Não, calma aí. Eu quero perguntar a vocês que dizem que a igreja... Tem um rapaz brasileiro, angolano aí que me respondeu na live. O apóstolo Marcelino está equivocado. A igreja não será tribulada. E foi arranjar contextos aí dos mestres corruptos. Não fui eu que lhe respondi. Lá embaixo apareceram extremistas, começaram a lhe bombar. Você sabe que você não sabe nada. Você é um falso mestre. Parece que Teculo tinha escrevido lá, né? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Sabe o quê? Você não sabe nada. Alguém mesmo escreveu. Eu li os comentários. Vocês pentecostais cometeram muitos erros, você. Ainda foi tirar o exemplo de Noé. Assim como Noé entrou na arca. A arca representa o céu, onde Noé se escondeu, e Noé é a igreja. O céu não tem turbulência. Mas a arca estava no meio da turbulência. É forte a Rei da Glória. Você está pensando que as ondas não batiam na arca de Noé? Você está pensando que a arca estava em paz? Havia violência. Mas na verdade, as ondas não fizeram naufragar a arca. Diga-me. Mas a arca era açoitada pelos ventos. Mas no céu não tem mais tempestade, não tem vento, não tem fúria. Diga amém. Bem forte para a Rei da Glória. Viu? Deus vai livrar o seu povo. Por que vai lhes livrar? Porque no período que se chama hoje, eles estão mesmo a sofrer, mas a continuar a buscar a face do Senhor. Mesmo a serem provados, tentados, mas continuam a não negar o Senhor. Então quando chegar aquela hora, Paulo disse, porquanto não creram na palavra da verdade, Deus vai enviar o espírito do erro para que creiam na mentira todos os mentirosos. Mas aqueles que creem, é esse que está prometendo, vai os livrar, vai os guardar da tentação que há de vir para provar. Você já imaginou? 3 anos e meio perdendo direitos? Não, quais são os direitos? Todos os direitos civis, como é que se chama? Civis, da cidadania, não sei o que, todos. Aqueles que não aceitarem receber a marca da besta, vão perder direitos. Está escrito,
não poderão nem vender, nem quê? Nem comprar, nem viajar. Esquece viagem. Há um brasileiro que me respondeu: ai, vocês angolanos, sabia que Amazonas foi escolhido para o refúgio da igreja? Eu falei: como é que eles vão chegar até Amazonas se não podem viajar? Eu creio que ele disse: esse homem tem muita sabedoria. Eu falei: não haverá viagem, porque o cartão, tudo, tá vendo aquela marca aí, vai servir de tudo. Multicaixa, identidade, não sei o que, bilhete de identidade, tudo. Porque tudo vai ter cancelas. Isso que você está vendo, se cancela, cancela. E a cancela só vai se abrir com sinal, com a marca. Quando você chega na loja, a loja não abre. Diga amém. Fica lá, faz assim nada. Mesmo se você não vai entrar. Se você mais ou menos entrar, pagamento. E agora? Mas ainda assim as pessoas vão sobreviver. Por quê? Porque Ele vai os guardar. Nem que vão comer folhas de mangueira, Deus vai colocar vitamina nas folhas de mangueira. Diga aleluia. Bem forte para a rede da glória. Bem forte. Ficha de aleluia. Sentados por anjos, dentro de uma casa fechada, o anjo vem de manhã trazer comida e à noite vai bater. Vão abrir, vai deixar os pratos. Você lhe pergunta: você quem? Vai olhar para ti. Você está me perguntando quem? Esse é anjo. Então tá. Jesus Cristo. Vem forte. Vem forte. Glorifique a Deus. Aleluia. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Oh! É a promessa. Mas que está a vir preto. E vou terminar a minha mensagem. E esses dias não estão longe, não. Não, vocês não ouviram. Esses dias não estão longe. A terceira guerra mundial vai abrir o caminho para esses dias. Não é que depois da terceira guerra vai acontecer isso. Já é para enfraquecer os reinos poderosos da terra. Essa guerra que vai arrebentar é para enfraquecer os poderosos da terra, para criar divergências muito grandes, desestabilidade econômica e financeira. Porque o anticristo vai aparecer em um momento muito difícil. Amém? O anticristo será levantado no momento em que a terra estará de joelho, sem solução. E o conselho vai se reunir. Estamos, o que vamos fazer? E naquela hora vai aparecer o projeto. Por que não unamos o mundo em uma só aldeia? Essa coisa pequena, isso por isso não conseguimos governar a terra. Ah, que diabo! Mas é o diabo que vai inspirar isso. Amém? E quem acha que vai nos dirigir? Não, está inflando. Bem forte para a rede. Preste atenção. Este evangelho que está a ser pregado na terra, por esta boca, é a preparação dessas coisas que eu estou falando. É a arca que está a se construir. Diga amém. Essa trombeta que está a soar é para congregar o povo, para encher os vasos do povo, para que quando tenham lâmpadas que? Acesas com combustível suficiente. Ai das tolas que não vão chegar na sala do banquete. As tolas vão perder o azeite e as lâmpadas vão se apagar. As tolas vão pedir azeite às que as têm. Sabe o que significa as tolas na parábola de Jesus disserem: amigas, nos emprestem o vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagaram. Representa cristãos que vão perder a unção do Espírito por causa de muitas lutas, porque aqui não se revestiram, aqui não se encheram, aqui, glória a Deus, entraram na grande tribulação com vasilhas, não vazias, mas assim um pouquinho de azeite. Eles quererem que lhes emprestam é procurar pregadores,
para ministrar a palavra de Deus a eles e o Espírito do Senhor. E não vão achá-los. Amém. O Espírito do Senhor Jeová se retirará da terra. Quem não achar o Espírito hoje, não vai achá-lo amanhã. Diga amém. Diga amém. Não vai demorar. Não vai demorar. Esses dias estão muito próximos. Então não é tempo de você ficar preocupado com as coisas dessa vida. É o tempo de você se preocupar com a tua alma. Salvação da tua alma. Para buscar a face do Senhor. Não é para você deixar de estudar, trabalhar, deixar de casar, não. Mas não te esqueças. Essa é a prioridade número 1. É o reino. Diga amém. Bem forte, Rei da Glória. E buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o evangelho é preparação. É a restauração da igreja de Jesus. É a libertação dos cativos. Não vai demorar. Teus olhos verão isso. Diga-me. Quem é que ele sentiu que eu apontei para ele? É mesmo ele. Eu só meti no ar. Aqui do altar sai profecias. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória ao Rei. Glória ao Rei. Se levantar. Vossos olhos verão os 1260 dias difíceis. Vossos olhos verão a fuga dos cristãos, o esconderijo, o lamento da terra. Vossos olhos verão a grande tribulação. Vossos olhos, muitos verão o arrebatamento da igreja. Mas eu quero dizer a vocês, guardem a palavra da sua paciência. Como a gente canta. Ainda que seja dor, que se já terminei. Sempre de suplicar. Sempre de suplicar. Mais perto. Aleluia. Eu quero estar. Meu Deus. Meu Deus. Triste. Andando triste aqui na solidão. Paz e descanso. Paz e descanso a mim. Seus braços nas trevas vou sonhar. Nas trevas vou sonhar. Perto de ti, Senhor. Aleluia. Eu quero estar. Meu Deus, então permaneça aí, tá? Sem demora, ele vai vir. Ele me enviou. E que ele me enviou para vir vos falar essas coisas. Olha o que ele me falou. Ele me disse: vai ouvi uma voz
Não, ele me falou assim: vai falar ao povo que eu sou o Criador dos céus e da terra. Diga amém. Oh, aleluia. Eles que eu... Diga a eles. Esse é Jesus que está falando isso. Diga a eles: eu sou celestial. Amém? Diga a eles para salvarem as suas almas. Vai, toma essas folhas, curar os doentes também. Aleluia. E eu vim para vos dizer que Jesus sem demora vai voltar. Eu não vou morrer sem que tudo que eu estou a falar aqui se cumpra. Resista a isso. Saiba disso.